Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Assim como a tecnologia evolui a cada dia, os criminosos também seguem essa mesma linha. Já ouviu falar do famoso 171, crime de estelionato? Pois é, ele agora também está na informática. Pode invadir o seu computador, a sua rede social, o seu WhatsApp a qualquer momento. E é preciso saber como evitar ser vítima dos estelionatos cibernéticos. Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Em Minas Gerais, foram registrados até agora, de janeiro até setembro, para ser mais clara, mais de 32 mil casos de estelionato cibernético. O Ministério Público está preocupado com essa situação, até porque se sabe que o número de registros é bem inferior ao número de ocorrências reais, já que muita gente não chega a registrar, com medo de se tornar aí alvo de chacota dos colegas por ter caído em um golpe ou simplesmente por desleixo, achando que não vai resolver nada. Mas se o seu problema não puder ser resolvido naquele momento, você pode evitar de cair em outro golpe e pode também ajudar as pessoas a se protegerem. Por isso, o Ministério Público está numa franca campanha para esclarecer e ajudar as pessoas a se prevenirem contra esse tipo de crime. E eu converso agora com Mauro Elovitch Fonseca, promotor de justiça. Seja bem-vindo, promotor. Muito obrigado, Eto, aí, por estar nos apoiando nessa campanha de conscientização da população. Promotor, primeiro eu queria que o senhor explicasse para as pessoas como é que tipo de golpes mais comuns têm acontecido de estelionato por meio da internet, por meio das redes sociais. Olha, tem uma grande variedade de golpes que são aplicados aí pela internet, pelas redes sociais, que vão desde a criação de sites falsos para venda de produtos que não existem, a invasão de dispositivos, a criação de perfis falsos para aplicação de golpes. Mas o que tem ocorrido, a maior demanda aqui na Coiciber neste ano tem sido o estelionato através do dispositivo WhatsApp, no qual o criminoso utiliza uma identidade falsa para aplicar golpes em familiares desse alvo deles. E como é que esse golpe é aplicado? Geralmente são pessoas que oferecem produtos. Não, é aí que tá. Esse golpe ele é interessante porque ele não demanda um grande investimento, a criação de um site, ele não demanda um grande conhecimento de internet, de tecnologia. Os criminosos eles adquirem os pacotes de dados no mercado negro, na dark web, e esses pacotes de dados contêm nome de uma determinada pessoa, dados dela, né, CPF, estado civil, número de telefone, e números de telefones e nomes de pessoas com quem eles têm relações próximas. Então, nome de pai, nome de mãe, nome de irmão, número de telefone de pai, de mãe e de irmão. Então, o que os criminosos fazem? Tendo esse dado, eles pegam uma foto desse alvo deles, né, dessa pessoa que eles têm os dados, e entram em contato com o familiar, se fazendo passar por ela. Então, eles põem uma foto, por exemplo, uma foto sua, Ethel, no perfil, e sabendo o número de telefone da sua mãe, entram em contato pelo WhatsApp com ela e falam: Oi, mãe, sou eu, a Ethel, meu celular quebrou e eu preciso. Tá tudo bem com você? Eles começam a puxar uma conversa. Depois de brevemente desenvolver uma conversa para ganhar confiança, eles falam: Olha, estou precisando de um favor. O meu celular quebrado, estava com o meu aplicativo de investimento, eu preciso pagar uma conta ou alguma coisa desse gênero. Estou precisando que você faça uma transferência urgente. E aí aquele familiar, geralmente um pai, uma mãe, que realmente são muito preocupados com os filhos, acaba sem tomar qualquer tipo de medida preventiva, sem fazer qualquer tipo de conferência, fazendo essa transferência de dinheiro. E somente depois de uma, duas transferências é que eles vão perceber que estão sendo vítimas de um golpe, que na verdade eles não estão falando com aquele familiar. É a chamada clonagem do WhatsApp, não é isso? É isso, mas é engraçado que esse é um termo inadequado, né? A pessoa, quando fala clonagem,
ela acredita que o criminoso invadiu o dispositivo dela, seja o telefone, seja a aplicação do WhatsApp, e teve acesso à agenda dela. E na imensa maioria dos casos não teve. O criminoso ele não precisa ter esse conhecimento aprofundado. Ele compra essas bases de dados e com utilização de qualquer chip comum ele consegue aplicar esse crime, consegue cometer esse crime. É por isso que as autoridades têm sugerido que a gente use aquele tipo de confirmação do WhatsApp, não é? Confirmação em 2 etapas, que chama, não é isso? Isso, a gente sugere a restrição das fotos de perfil somente aos contatos, porque senão qualquer pessoa coloca o teu número e consegue adquirir a tua foto de WhatsApp, e aí ele consegue usar isso para aplicar golpes em terceiros. Então essas são algumas das medidas preventivas. Mas a principal, se eu pudesse falar para o seu público, a principal medida preventiva é nunca, jamais faça transferência de valores sem antes confirmar com quem você está falando, tá? Principalmente se você está conversando com a pessoa somente por WhatsApp, por um número que você não conhece. Pegue o seu telefone e ligue para esse seu parente antes, né? Ligue no número antigo que você tinha, dê um jeito de entrar em contato com ele para confirmar se você efetivamente está falando com ele ou você está falando com um terceiro se fazendo passar por ele, né? Antes de fazer qualquer transferência, essa é uma medida preventiva básica, não custa nada. A gente às vezes esquece, né, que o telefone também liga, a gente só usa ele nas aplicações e essa ligação às vezes vai evitar que você tenha um prejuízo tremendo. Dentro digamos, dessa onda de crimes cibernéticos, a gente tem também aqueles golpes que são dos sites de compras, né? Ou pessoas mesmo que vendem, até pelo WhatsApp mesmo, oferecem produtos delas. Hoje mesmo eu registrei o caso de uma pessoa que comprou, ou melhor, pagou por uma moto, que ela recebeu o anúncio, a foto do documento, a fala do vendedor, e no final das contas era tudo um golpe. Quando ele tentou reaver o dinheiro que deu de entrada, ele foi bloqueado, a pessoa fez uma gozação, riu da cara dele, depois bloqueou. Então, esses golpes nesses sites de compra continuam acontecendo ainda, não é, promotor? Infelizmente, estão cada vez mais comuns. Fazendo compra online, né, a sociedade mudou pós-pandemia. O volume de compras online está cada vez maior e é uma realidade que não vai voltar. Então, a gente tem que se adaptar e tomar medidas preventivas, assim como a gente tomava nas compras em meio físico, adotar com ainda mais cautela nas compras online, que você não tem tanta certeza de com quem você está lidando. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas, quando vão fazer compras de sites grandes, de grandes empresas, confirmem se efetivamente é o site oficial da empresa ou se é alguém que criou um perfil parecido para se fazer passar por ela. Nessas compras por aplicativos de vendas, né, o LX, Mercado Livre, tomar muito cuidado com quem é o vendedor, sempre fazer uma checagem antes, se for empresa, para ver se é uma empresa idônea, se existem reclamações delas nos grandes sites de defesa do consumidor, até, né, um site simples de muito acesso, o Reclame Aqui, dá uma conferida nele se existem reclamações recorrentes a respeito desse fornecedor. E de pessoas físicas, sempre tomar muito cuidado, não fornecer dados pessoais para desconhecidos, cópias de documentos serem enviadas online, procurar a pessoa para fazer a transação, porque uma hora ou outra, você, por exemplo, vai comprar um automóvel, você vai ter que fazer a transferência física do bem. Então, deixar para fazer acerto e assinatura de documentos em meio físico, quando você tiver o contato efetivo com a pessoa, para evitar de ser ludibriado. Agora, o senhor me dizia, promotor, que esse número de 32 mil é um número subnotificado, não é? Um número pode ser muito maior de pessoas que caíram nesses golpes. Exato. 32.949, que foi o levantamento preliminar que nós fizemos, é somente golpes pelo WhatsApp. Então, considerando todos os outros meios, esse valor é muito maior, né? Via
outras redes sociais, via sites fraudulentos, via aplicações de compra. E dentro desse universo gigantesco de golpes, a gente tem que levar em conta a questão da subnotificação, como você colocou. Segundo o levantamento internacional, mundialmente, menos de 10% das vítimas registra quando sofre um golpe, um estelionato virtual. Eu acredito que esse número do Brasil deve ser menor ainda, considerando, né, a situação atual assim, de descrédito das pessoas em relação às instituições. Então, a gente estima que esse número deve ser pelo menos 10 vezes maior do que o notificado entre golpes consumados e tentados. É muita coisa, né? E nesse período em que a Black Friday está aí, as pessoas têm que ficar mais atentas ainda, né? Com certeza. E é aquela coisa, né? Aquela máxima. Se a oferta parece ser boa demais para ser verdade, geralmente não é verdade. Então, se parece ser uma oportunidade muito fora do valor de mercado, uma condição muito excepcional, até para o próprio negócio ser compensador, geralmente é fraude. O Ministério Público está com uma franca campanha para ajudar as pessoas a se prevenirem. Como vai se dar essa campanha? Serão distribuídas informações, por que canais? Hoje, na página principal do site do MP, www.mpmg.mp.br, nós colocamos um informativo explicando esse golpe do WhatsApp, o que ele ensinando as pessoas as principais medidas preventivas e orientando ao que fazer se a pessoa for vítima, né, se ela não tiver adotado as medidas preventivas e tiver sido vítima do golpe. Nós vamos fazer uma divulgação grande desse material também em redes sociais. Essas orientações elas vão ficar permanentemente disponíveis na página do Ministério Público e, simultaneamente, em outra fronte, né, não na preventiva, mas na repressiva, nós estamos trabalhando com os promotores de justiça do Estado inteiro num procedimento operacional padrão para investigação desse tipo de crime para gerar uma maior responsabilização criminal dos culpados. Lembrando que estelionato é crime e dá cadeia, né? Sim, e esse tipo de estelionato que a gente está falando, que é o estelionato mediante fraude eletrônica, é previsto lá no artigo 171, parágrafo 2º-A do Código Penal, e tem uma pena prevista de 4 a 8 anos de reclusão. Agora, promotor, para a gente encerrar, a pessoa que já caiu no golpe, o que ela deve fazer? Ela deve procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência? Ela deve ir direto ao Ministério Público? Qual a ação dela? O trâmite normal é ela procurar a autoridade policial, fazer o registro da ocorrência, na ocorrência, levar os prints de todas as conversas, os comprovantes de transferências, todos os documentos que possam gerar dados úteis para a investigação. As investigações de crimes cibernéticos elas são diferentes por exemplo, de um furto em meio físico, em que a gente vai ouvir testemunha, que vai prender o criminoso em flagrante. Nessas investigações, elas se dão muito por dados. Então, a gente precisa ter as capturas de tela aparecendo o número do terminal do WhatsApp para viabilizar uma medida judicial. A gente precisa ter a conservação dessa conversa, então a gente sempre recomenda às pessoas, às vezes até por medo do criminoso, a pessoa apaga o perfil dela, ela deleta a conversa, e na verdade você vai estar destruindo toda a prova útil que poderia gerar responsabilização. Então nunca delete conversa, não apague qualquer mensagem dessa conversa, vá até a autoridade policial para fazer a extração, para fazer a captura de tela, porque esses dados são muito importantes. A autoridade policial ela vai fazer a preservação desses dados lá na aplicação e garantir que a gente consiga, por meio desses dados, rastrear o criminoso. Também é importante que, se a pessoa quiser que o processo vá à frente, esse crime é o que a gente chama de ação penal pública condicionada à representação. Então, a pessoa tem que dizer expressamente para a autoridade policial que ela deseja ver o criminoso investigado e processado, que ela deseja representar criminalmente contra ele.
quer deixar alguma mensagem nesse sentido, dessa campanha, algum alerta para as pessoas, promotor? O principal alerta é esse. Consultem lá na nossa página as principais medidas preventivas, as orientações pós, caso a pessoa tenha sido vítima. Haja sempre com prevenção, nunca faça transferência de valores ou compras de impulso. 2, 3 minutos que você vai gastar se prevenindo, confirmando a identidade com quem você está falando ou com quem você está fazendo uma transação financeira, vai te evitar muita dor de cabeça e, às vezes, um prejuízo irrecuperável. Muito obrigada. Eu agradeço, então, ao promotor Mauro Elovitch Fonseca, que é o coordenador da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos, e a você que nos acompanha aqui, então fique atento, não seja vítima do 171, não seja vítima de estelionato, nem mesmo cibernético. Muito obrigada pela companhia. Este foi mais um Fato em Foco.